Ao terceiro dia, depois de morto, Jesus ressuscitou para me salvar você, salvar o mundo todo, mas todo aquele aquela que nele crê. Então, quando nós cremos em Jesus, recebemos de Deus Pai o perdão dos pecados. Deus, ele não pode perdoar os pecados de ninguém se a pessoa não crê em Jesus Cristo, filho dele. Em Lucas 16, Jesus falou de um homem que era rico e um homem que era disse que esses dois homens morreram, só não tiveram o mesmo destino. Suas almas foram levadas para o mesmo lugar. A alma de Lázaro foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. Porque apesar de ser mendigo e doente, ele acreditava em Deus. Tinha fé em Deus no coração, então ele morreu salvo. Pois a salvação é pela fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo depois Jesus disse que o rico também morreu. Só que o rico, depois da morte, foi levado para o inferno. Não porque ele era rico, mas porque ele era incrédulo, não acreditava em Deus, não amava a Deus, ele só amava o dinheiro. E não se arrependeu dos seus pecados antes de morrer. Quer dizer, ele não abandonou os pecados. Quando morreu, que sua alma, seu espírito, saiu do corpo, Jesus disse que ele foi levado para o inferno. Todos nós, no mundo todo, sejamos ricos ou pobres, um dia morreremos também, salvos ou perdidos. Salvos se cremos em Jesus, se o recebemos como Salvador. Perdidos se não cremos em Jesus. Então a nossa salvação é pela fé no Salvador. E o Salvador do mundo é um só, o Salvador Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém jamais verá a Deus, entrará no céu sem crer em Jesus e sem receber como Salvador. Eu recebi como Salvador quando tinha 21 anos de idade, com 57. Então fazem 36 anos. E recebi Jesus como Salvador da minha vida. De lá para cá, nunca mais o abandonei. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você quer receber Jesus como Salvador da sua alma, sim ou não? Sempre quis. Sempre. Você sempre tem Jesus. Você pertence a alguma igreja? Não. Você sempre tem Jesus. Mas deixa eu mostrar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós nascemos, e até quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, já fomos gerados em pecado. Então, na verdade, se toda pessoa que vem a esse mundo, que está na barriga da mãe, se nascesse, já tivesse Jesus não precisaria ter vindo no mundo. Isso significa o seguinte, que quando ele veio, quando ele nasceu no ventre de Maria, quando ele foi gerado no ventre de Maria, a verdade é que ninguém tinha Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e deixaram de estar da glória de Deus. Então, na verdade, o seu estado é o estado do pecador, o estado de quem necessita da glória de Deus. E essa glória de Deus será dada a você no momento que você crê e recebe Jesus como seu Salvador. No momento que literalmente, de coração, não apenas de boca, de coração, você se converte a Deus. O Deus único e verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Pelo seu poder, o terceiro dia, o ressuscitou. Para nos dar a vida eterna e nos levar para o céu depois da morte. E depois da morte, o que vai para o cemitério é só o corpo, a matéria, o espírito e a alma que está dentro do seu corpo será levado para o céu ou para o inferno. Para o céu, se você crê em Jesus, de coração. Se você para o inferno, se você não crê em Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Então o caminho não é a religião. O caminho não é o prédio da igreja. O caminho é Jesus, o Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pessoa, ela só está pronta para se encontrar com Deus, para ser levada para o céu depois da morte, quando ela se arrepende dos seus pecados. Quando de coração ela crê em Jesus e o recebe como Salvador. Ninguém fica pronto para aceitar Jesus, para ser de Jesus e para ir para o céu automaticamente. Isso não é automático. Necessita haver arrependimento do pecado, arrependimento do mentira, arrependimento do adultério, arrependimento da fornicação. O ser humano tem que se arrepender dos seus pecados. O ser humano
pode ser seu Deus. Eu sou o Senhor, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus Pai constituiu Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo, e juiz. É esse Jesus, o Salvador, que entra na sua vida, na pessoa do Espírito Santo, é que eu estou perguntando para você. Se você quer literalmente recebê-lo como seu Salvador, através dele se converter a Deus, o único Deus. Sim. Mas eu, no meu jeito, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já sigo a Deus. Deixa eu te explicar biblicamente, só para você não ficar no escuro, o que é você ter Jesus no coração. João... Pelo que eu entendi, eu tenho um amigo no meu trabalho que ele é da igreja, É normal, isso é bom. Isso é bom para chegar a uma denominação. Me desculpe, no meu ponto de vista, eu não sou certo. No meu ponto de vista, para eu ter um caminho junto a Deus, para eu crer a Deus, para eu ir para o céu, a mesma coisa que eu falei para no seu ponto de vista, para ter um caminho. Para a mesma coisa que eu falei para o meu amigo lá. Sim. Eu não tenho que estar todos os dias dentro da igreja, não. Sim. Eu não tenho que estar todo dia dentro Então vamos lá, estou entendendo perfeitamente. E eu estou gostando do que você está falando. Então você não precisa estar dentro da igreja para ter um caminho. Eu falei para o meu amigo lá. Eu estou entendendo. Teodoro, eu te garanto que eu sou mais fiel a Deus e Deus está mais comigo do que muitos que estão dentro da igreja todos os dias. Veja que em parte, eu sou 100% concordante com você. Concordo, 100%, em parte. Eu também acredito piamente que você, para ser um genuíno e verdadeiro cristão, não precisa estar dentro da igreja. Porque dentro da igreja até Satanás entra. Quem que disse que Satanás não está dentro da igreja? Inclusive ele está dentro até de muitos que estão dentro da igreja, através dos demônios. Então não precisa realmente estar dentro da igreja para você ir para o céu. Agora, é impossível você ir para o céu e ser um genuíno cristão, seguidor e discípulo de Jesus, sem que o Espírito Santo esteja dentro de você. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo só entra dentro daquela pessoa que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo e o recebe como Salvador. E obedece os seus mandamentos, pratica a sua palavra. Veja? Você não precisa estar dentro de um prédio de igreja para ir para o céu. Mas a palavra de Deus e o Espírito Santo precisa estar dentro de você. O Espírito Santo não entra em ninguém que não crê em Jesus, que não recebe como Salvador. Entendeu? E a diferença de mim para você é que eu não venho a você no meu ponto de vista. Eu venho a você no ponto de vista do Pai, no ponto de vista do Filho, e no ponto de vista do Espírito Santo, e no ponto de vista do seu Evangelho. Essa é a grande diferença. Porque se for para vir na sua porta, ou em qualquer lugar, no meu ponto de vista, eu jamais iria. Eu sempre vou no ponto de vista de Deus, no ponto de vista da sua palavra, no ponto de vista que foi escrito pelos apóstolos e profetas, inspirados pelo Espírito Santo. Então já não é no meu ponto de vista. Não é no ponto de vista do Reginaldo, é no ponto de vista de Deus. E no ponto de vista de Deus, só tem um jeito de você ser levado para o céu. É se o Espírito Santo estiver dentro de você. É se você for praticante da palavra de Deus. É se a palavra de Deus estiver dentro de você. Aí você vai para o céu. Tá bom? No ponto de vista de Deus. Não pode ser no seu ponto de vista, porque se for no seu ponto de vista, tu vai para o inferno. Porque você não é o Salvador. O Salvador é Jesus. Você não morreu na cruz. Você não foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. Foi Jesus. Então tem que ser no ponto de vista dele. Tem que ser no ponto de vista dele. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Eu não vim perguntar para você se você quer vir para a minha igreja. Não, se você quer vir para a minha religião. Religião e igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Entendeu? Jesus é o Salvador. O prédio o templo de Salomão em São Paulo não salva ninguém. O Papa não salva ninguém. O pastor não salva ninguém.
Assembleia de Deus, Universal, Batista, Maranata, Nova Vida. Nenhuma denominação salva ninguém. O Salvador é Jesus. De modo que se você crê em Jesus e recebê-lo como seu Salvador, então você é salvo. Agora, eu sempre aconselho as pessoas que recebem Jesus como Salvador a visitarem as igrejas. E aquela igreja que você se identificar com ela, que ensina a verdade, tem uma boa palavra, uma boa liderança, que prega e ensina a verdade, aí eu aconselho a pessoa a ficar como membro ali, que é para ela crescer espiritualmente, mas sempre explicando a pessoa que não é o pastor, nem o prédio da igreja que salva. O Salvador é Jesus. Jesus é o Salvador e Senhor. É isso que eu estou perguntando para você. Eu estou perguntando para você, no ponto de vista de Deus, se você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador. Sim ou não? Quer. Porque você, que já tinha um certo entendimento, deu uma ampliadazinha no seu entendimento. Eu vou fazer uma oração para você. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Recebo Jesus como meu único Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Amém. Eu vou anotar o seu nomezinho para eu estar orando, tá? Por você e por sua família. Você, Evangelismo, Fazendinha, Araruama. Bom? Seu nome completo é? Jânio. Que é projetado. Onde eu moro, em Caxias, cheio de rua projetada também, vários bairros da própria região aqui. Qual um bairro assim que tem muita gente, muitas casas, um bairro muito popular. E tem muita gente assim. Sua idade é? Telefone tem? Então aqui onde você mora, Araruama, Fazendinha, aqui tem muitas igrejas. Eu sempre aconselho o seguinte, visita várias. Sempre tem uma que a gente gosta mais, se sente bem, se identifica. Dentre essas que você visitar, aquela que você gosta mais, se sentir bem, querendo ficar como membro ali, é bom para crescer espiritualmente. Lê bastante a Bíblia, a palavra de Deus. E não abandone Jesus por causa de nada, por causa de nada. Tá bom, meu querido? Foi um prazer, tá? Que Deus continue abençoando você. Bom dia, tchau.